5 guitarristas que me influenciaram bem lá no iniciozinho, quando eu estava começando a tocar guitarra. Pra verdade, eu não comecei tocando guitarra, eu comecei com piano, né? Mas esses guitarristas foram os caras que me atraíram para o mundo da guitarra. Daí eu vou falar essa lista aqui não por uma ordem de preferência, porque eu gosto de todos, né? Mas o primeiro foi George Harrison. E eu escutei nesse disco aqui, ó. A primeira vez que eu escutei George Harrison foi no Revolver dos Beatles, na música Tomorrow Never Know, né? Que tem aquele solo invertido, né? Aquele solo de guitarra invertido. Que, né? É estranho pra quem curte Beatles dizer assim, pô, o cara começou a escutar do Revolver, porque normalmente todo mundo conhece daquela fase bem rock básico, né? Aquele rock básico da década de 50 e 60. Mas tem outros discos, né? O Let It Be mesmo, tem o solo da música Let It Be mesmo, que é maravilhoso, né? E outros solos que tem aqui de George Harrison, né? O Abbey Road, né? O Abbey Road é um disco também que, né, tem muita, né? Inclusive na última faixa, né? Tem solo de todos eles. Tem o solo de Paul, o solo de John e o solo de George, né? Os três solando, né? Ao mesmo tempo, assim, né? Disco Ao Thing Must Pass, que é um disco que eu não tenho, mas eu vou botar a capinha aqui dele para vocês verem, que é sensacional, que tem a música My Sweet Lord, né? Que é bem conhecida dele, né? Vou tocar um trechinho aqui daqui a pouco para vocês verem. E, né, o Cloud Nine, né, que esse disco tem uma história engraçada, porque quando eu vi a música Got My Mind Set on You, né, que a primeira vez que eu escutei na rádio, então eu não me liguei logo que era George Harrison, né? Assim, só depois que eu achei o disco, eu comprei o disco, eu vi o disco em vinil, né? Na época eu comprei em vinil esse disco, eu tenho ele de vinil ainda aí. E eu vi na capa George Harrison, né? Eu peguei e comprei. Aí depois eu vi que tinha essa música no disco, né? Mas tem muito mais outros discos maravilhosos assim. Eu só tô dando alguns básicos, né? Alguns dos Beatles, né? E alguns da carreira solo dele. Fica aí com o solinho da música My Sweet Lord, né? George Harrison era muito bom de slide, né? Então slide é essa pecinha de metal que eu uso no dedo que vocês vão ver aí agora. Segundo, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix foi um caso engraçado porque foi o primeiro guitarrista que eu vi tocando em vez de escutar, porque a maioria dos guitarristas, dos músicos, das bandas, eu escutava primeiro. A informação não era como hoje, que hoje você vai na internet, procura, você acha lá. Mas naquela época era difícil, a gente escutava primeiro, muito tempo depois que a gente ia ver o artista, ia ver a cara do artista, né? E Hendrix foi um caso ao contrário, né? Porque eu vi num programa de TV um clipe dele tocando o hino dos Estados Unidos, né? Só para frisar, naquela época era muito comum programa de música na TV, né? Era muito comum. Então Hendrix apareceu num programa desse e eu fiquei impressionado, assim, né? Pô, o cara tocando o hino dos Estados Unidos daquele jeito, né? Em Woodstock, né? Aí não apareceu o nome, né? Porque já estava no final do programa. Aí eu fiz um comentário com um tio meu que é músico, né? Professor de música também. E ele me falou que era Jimi Hendrix. Aí eu pedi, puxa, né? Mas como eu falei, era difícil achar informação naquela época sobre ele, né? Até que um outro tio meu, né? Eu descobri que esse outro tio meu tinha um disco de Jimi Hendrix. Que depois eu descobri que não era Jimi Hendrix, era um tributo a Jimi Hendrix. Mas eu peguei esse disco emprestado que eu nunca devolvi. Eu nunca devolvi esse disco, mas eu peguei esse disco e fiquei escutando como se fosse Jimi Hendrix, né? Depois eu descobri que era um tributo a Jimi Hendrix.
Mas muita coisa, Hendrix tem muita coisa em bootleg, né? Bootleg são discos não oficiais, né? Discos não oficiais, então eu tenho muita. Hendrix foi, acho que talvez seja o cara que tenha mais bootleg na face da terra, né? Até hoje se lança coisas inéditas de Hendrix. Mas o primeiro disco que eu tive realmente assim, oficial de Hendrix foi esse aqui, ó. Axel Bodas Love, né? Que capa bonita, né? Esse disco, né? Ele tem várias músicas assim maravilhosas, mas tem duas aqui que são bem conhecidas, né? Que é Spanish Cat Magic e Little Wing, né? Que são as duas músicas talvez mais conhecidas desse disco. Mas é um disco maravilhoso assim sabe? Mudou minha cabeça assim, em relação à guitarra, né? Eu vou tocar um trechinho aí de Purple Haze, né? Que é uma outra música de Hendrix também muito conhecida. Terceiro, Ritch Blackmore. Ritch Blackmore foi assim, posso dizer assim que foi a maior influência assim quando eu comecei assim, sabe, a ponto de eu até imitar o cara no palco, sabe? E como sempre alguém mandava uma fita pra mim gravado, né? E gravaram várias músicas, né? Foram várias músicas, mas a maioria das músicas era desse disco aqui, ó, Fireball. É um disco assim maravilhoso. E a faixa título dele, que é a Fireball, o da música Fireball também, é uma porrada na orelha, assim. Agora o disco que realmente me tirou do sério foi esse aqui, ó, In Rock. Nossa, esse disco aqui eu não vou nem comentar. Vocês têm que escutar esse disco aqui. É um baita de um disco assim de rock and roll, sabe? Blackmore tá tocando muito. Só não tá tocando mais do que nesse disco aqui, ó, que é o Made in Japan. Esse aqui é o melhor ao vivo de todos os tempos. O melhor ao vivo de todos, simplesmente. E Blackmore tá tocando aqui horrores. O disco mais importante da carreira dos caras, né? O Machine Head, que é sensacional também. Esse aqui eu vou fazer um vídeo aqui especial sobre esse disco, que esse disco aqui tem história. Burn, que já é com outra formação, né? Também aqui que tinha saído o baixista, tinha saído o vocalista, aí tinha entrado Glenn Hughes e David Coverdale, né? Na formação do Deep Purple. E esse disco também, as guitarras são maravilhosas. E a faixa Burn, que é título do disco, né? É sensacional. O Rainbow, que foi a banda que Blackmore montou depois que saiu de Purple, né? Tem um disco chamado Rising, eu vou botar aqui porque eu não achei o meu, porque o meu é em vinil. É um disco chamado Rising do Rainbow, que, nossa, também é maravilhoso, assim, sabe? Muito bom. E, por último, é um projeto de Blackmore com a esposa, né? É um projeto medieval renascentista chamado Blackmore's Night, né? Que ele toca música renascentista, medieval, mas tem uma pitada lá de rock, né? E a esposa dele também canta muito, assim. Ele toca música também da época do Deep Purple, toca música do Rainbow também. Mas é um projeto muito bom também. Eu tenho vários discos aqui desse projeto aqui. Vocês aí com um pedacinho do riff de Smoke on the Water, que é a música mais famosa do Deep Purple e que de uma certa forma consagrou Ritch Blackmore.
Page. Jimmy Page aquilo que sempre acontece, grava uma fita pra mim, manda pra mim com a gravação do primeiro disco do Led Zeppelin. E eu me lembro que foi uma fitinha que ela partia, eu emendava, partia, eu emendava. Eu me lembro que eu ficava escutando ela cheia de emenda, né? Porque justamente um amigo meu gravou o primeiro disco do Led Zeppelin, que é esse aqui, ó. Né? O primeiro disco. Peraí, tá aí, cadê sua baixo? O primeiro disco do Led Zeppelin, que é esse aqui, que é simplesmente o nome Led Zeppelin. Né? Porque Led Zeppelin ficou muito conhecido os primeiros discos do Led Zeppelin 1, 2, 3, 4, né? Então era conhecido por números, né? E esse primeiro disco aqui, nossa, ele na época também foi um disco assim que eu escutei assim muito, né? Eu tenho ele vinil também aí. E foi um disco assim que eu tirei as músicas assim praticamente num dia. E Jimmy Page, né, é um guitarrista que assim, praticamente me ensinou que você pode ser muito mais que um guitarrista, né? Ele é compositor, é um cara produtor musical, né? Antes dele ser do Led Zeppelin, né? Antes dele formar o Led Zeppelin, porque ele foi o cara que idealizou o Led Zeppelin, ele já trabalhava em estúdio, já gravava com muita gente, então tem muitas gravações. Ele é um cara que vale um vídeo só pra ele, assim, só pra falar dele. Mas é um cara assim que já tinha uma carreira musical assim estabelecida, né? Formou o Yardbirds, né? Aí do Yardbirds ele formou o Led Zeppelin, entendeu? Tem esse disco aqui dele também aqui, ó, carreira solo, né? Que é bacana, né? Tem o The Firm, que é uma banda que ele formou depois que ele, né? Que o Led Zeppelin acabou. Então ele tem um trabalho maravilhoso. É um cara que vale a pena fazer um vídeo só para falar dele aqui, né? Eu vou deixar aí um trecho do riff de Black Dog, que é uma música do Led Zeppelin 4, para vocês ouvirem. Quinto, Tony Iommi. Tony Iommi é um guitarrista para quem gosta de história de superação. Ele, canhoto, né, foi serrar uma madeira, foi serrar alguma coisa, perdeu a ponta dos dedos, serrando no serrote, né, numa serra. E, né, então, se você for ver ele tocando, ele toca próteses, né, umas próteses. Então, para qualquer pessoa, isso seria fim da linha, né, mas ele conseguiu e superou e toca até hoje desse jeito, né, toca até hoje. E Tony Iommi eu conheci através desse disco aqui, ó, do Black Sabbath, né. Eu fui na casa de um amigo, o amigo tinha esse disco aqui, que eu acho até a capa feia, né, a capa, eles na frente de um espelho e o reflexo virado para frente também. Mas o disco que eu gosto muito do Black Sabbath e que pirou minha cabeça foi esse aqui, ó, Sad Blood Sabbath. Se puder, escutem. Né, a faixa título tem o mesmo nome do disco, que era coisa muito comum na época, né? Ter o disco, ter o nome, e o nome do disco é o nome de uma música também, né? E o primeiro disco do Black Sabbath, que tem essa capa aqui maravilhosa, né? E esse disco aqui tem a faixa, que o nome da faixa é Black Sabbath, o nome do disco é Black Sabbath e a faixa título é Black Sabbath, né? É uma faixa assim aterrorizante, né? Se você for escutar de noite no escuro, você não consegue escutar, você fica com medo, certo? Eu vou deixar aí um riff, né? Um riff de Iron Man, que é uma música do segundo disco do Black Sabbath. Valeu.
Bom, eu falei aqui de 5 guitarristas que me influenciaram muito lá no início, quando eu estava começando a tocar. Foram guitarristas que eu escutei muito, assim, mas foram mais do que 5, né? Foram mais do que 5. Então eu vou fazer vídeos também falando de outros, né? Tem muitos outros aí, né? Não tem só esses, mas esses aí foram assim os caras que eu escutei muito quando eu estava começando, né? Como eu falei, eu comecei no piano, deixei de tocar piano porque eu comecei a ouvir esses caras. Entendeu? Eu comecei, né, larguei o piano e fui tocar guitarra por causa desses caras. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, certo? E se vocês gostarem, eu faço o próximo. E eu quero fazer um só de guitarristas brasileiros também que me influenciaram, né? Porque nós temos bons guitarristas também aqui no Brasil, viu? Então pronto. Valeu.